Se a sua vida não muda, não é porque Deus te abandonou, é porque você ainda não entendeu o recado. Hoje você vai descobrir o que Deus mostra em silêncio para quem está prestes a subir de nível. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Quando Deus se cala, a maioria das pessoas interpreta isso como abandono, mas na verdade é nesse silêncio que os maiores processos de transformação acontecem. Napoleon Hill ensina que todo grande salto começa em um período de espera, onde nada parece se mover externamente, mas tudo está sendo reorganizado por dentro. Deus não trabalha no ritmo da ansiedade humana. Ele trabalha no tempo exato da preparação. O silêncio divino não é castigo, é treinamento. Nesse momento que sua fé deixa de depender de sinais e passa a se apoiar em convicção. Nada que cresce de forma sólida faz barulho no início. A semente permanece escondida na terra antes de romper a superfície, e se fosse arrancada antes do tempo, jamais se tornaria árvore. Da mesma forma, Deus usa o silêncio para fortalecer suas raízes emocionais, espirituais e mentais. Quando Ele não responde, está observando sua postura. Você reclama ou confia. Você desiste ou permanece firme. O silêncio expõe intenções, revela maturidade e separa quem quer resultado de quem aceita processo. Muitos pedem sucesso, mas não suportam o silêncio que o antecede. Deus se cala para te ensinar a ouvir mais, depender menos de aprovação externa e desenvolver disciplina interior. É no silêncio que o ego morre e o propósito se fortalece. Quem entende isso não entra em desespero, entra em alinhamento, porque quem suporta o silêncio de Deus está sendo preparado para ouvir instruções maiores. O silêncio de Deus constrói força interior. Quando Deus se cala, Ele não está te enfraquecendo, está te fortalecendo por dentro. Napoleon Hill afirma que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente, e o silêncio é uma das maiores adversidades para quem depende de respostas imediatas. É nesse período que sua mente é treinada para não entrar em pânico, para não reagir por impulso e para não abandonar. O caminho por falta de confirmação. O silêncio desenvolve resistência emocional, clareza mental e domínio próprio. Deus se cala para que você aprenda a se sustentar sem aplausos, sem promessas visíveis e sem garantias externas. Enquanto você não ouve nada, sua fé é lapidada, sua paciência é testada e sua identidade é firmada. Muitos só permanecem enquanto sentem Deus falando, mas poucos permanecem quando tudo parece quieto. É nesse silêncio que você aprende a continuar fazendo o certo, mesmo sem reconhecimento. Deus constrói força interior quando tira muletas emocionais e te obriga a andar com as próprias pernas. O silêncio ensina a confiar no que já foi prometido, não no que está sendo sentido agora. Quem atravessa esse período sem desistir, desenvolve uma mentalidade inabalável. Quando Deus volta a falar, você já não é mais a mesma pessoa. Você está mais forte, mais firme e mais preparado. O silêncio não te quebra, ele te estrutura. Quem entende isso, para de pedir respostas e começa a se preparar para responsabilidades maiores. Deus se cala para alinhar seu caráter ao propósito. Quando Deus se cala, Ele está trabalhando em áreas que você não vê, mas que são essenciais para o que está por vir. Napoleon Hill ensina que sucesso sem caráter se transforma em queda, e por isso Deus não apressa processos quando o coração ainda não está alinhado. O silêncio não é sobre te punir, é sobre te ajustar. Muitas vezes você pede portas abertas, mas ainda carrega atitudes que não sustentariam o nível que deseja alcançar. Deus se cala para tratar intenções, corrigir motivações e eliminar excessos. É no silêncio que o orgulho é confrontado, a pressa é quebrada e a humildade é construída. Enquanto você pede respostas, Deus observa suas reações. Se Ele falasse antes do tempo, você subiria rápido demais e cairia com a mesma velocidade. O silêncio serve para alinhar quem você é com o que você vai receber. Não adianta ter visão sem maturidade. Deus prefere te preparar lentamente do que te promover despreparado. Nesse período, Ele está moldando decisões, fortalecendo valores e ajustando comportamentos. O silêncio revela áreas que precisam de correção antes da expansão. Quem resiste ao processo perde o propósito. Quem aceita o silêncio cresce em estrutura, equilíbrio e sabedoria. Quando Deus volta a falar, você percebe que o silêncio não atrasou sua vida.
Ele evitou um colapso futuro. O silêncio de Deus separa os perseverantes dos desistentes. Quando Deus se cala, muitos interpretam isso como um sinal para parar, mas na verdade é um convite para continuar sem garantias visíveis. Napoleon Hill afirma que a persistência é a qualidade mais comum entre aqueles que alcançam grandes conquistas, e o silêncio é o ambiente onde essa persistência é provada. Enquanto tudo está quieto, sem respostas, sem sinais e sem confirmações, Deus observa quem permanece fiel ao processo. É fácil caminhar quando há direção clara. Difícil é avançar quando o caminho parece incerto. O silêncio filtra intenções e expõe quem só caminhava por emoção. Muitos começam com entusiasmo, mas poucos continuam quando a empolgação acaba. Deus se cala para ver quem continua fazendo o certo, mesmo quando ninguém está olhando. É nesse momento que a disciplina substitui a motivação. O silêncio elimina a dependência emocional de resultados imediatos e constrói constância. Quem desiste no silêncio nunca chega à promessa. Quem persevera amadurece, ganha resistência e desenvolve autoridade interior. Deus não recompensa pressa, recompensa fidelidade. O silêncio não é um bloqueio, é um teste. Ele separa os que querem algo dos que estão preparados para sustentar aquilo que pediram. Quando Deus volta a agir, apenas os perseverantes ainda estarão de pé para receber. O silêncio de Deus prepara você para um novo nível. Quando Deus se cala, Ele está criando espaço dentro de você para algo maior. Napoleon Hill ensina que ninguém alcança um novo nível sem antes abandonar velhas estruturas mentais. E o silêncio é o ambiente onde essa reconstrução acontece. Deus se cala para esvaziar crenças limitantes, quebrar dependências emocionais e reorganizar prioridades. Antes de uma grande mudança, vem um período de aparente estagnação. Nada parece avançar, mas tudo está sendo realinhado. O silêncio força você a olhar para dentro, a rever escolhas e a fortalecer sua visão. Deus não entrega novos níveis a quem ainda pensa pequeno. Ele usa o silêncio para expandir sua capacidade emocional, espiritual e mental. Nesse período, você aprende a suportar mais pressão, mais responsabilidade e mais expectativa. O silêncio aumenta sua resistência antes de aumentar suas conquistas. Quem não suporta o silêncio, não suporta a expansão. Deus se cala porque está ajustando sua estrutura interna para que você não quebre quando for elevado. Quando ele voltar a falar, você perceberá que o silêncio não foi atraso, foi preparação. E quem entende isso, atravessa o processo sem murmurar, porque sabe que o próximo nível exige uma versão mais forte de si mesmo. Quando Deus se cala, Ele está te ensinando a ouvir. Quando Deus se cala, não é porque Ele deixou de falar, mas porque você precisa aprender a escutar de outra forma. Napoleon Hill ensina que a mente precisa de silêncio para captar ideias elevadas. E Deus usa esse mesmo princípio para alinhar você com sua vontade. No barulho da ansiedade, da pressa e do medo, a voz certa se perde. O silêncio corta distrações, diminui ruídos externos e revela o que realmente importa. Deus se cala para que você pare de buscar respostas fora e comece a desenvolver discernimento interior. Nesse período, você aprende a diferenciar impulso de direção, emoção de propósito. O silêncio ensina sensibilidade espiritual e clareza mental. Muitas vezes Deus não responde porque a resposta já foi dada, mas você não parou para ouvir. É no silêncio que você percebe correções sutis, ajustes necessários e caminhos que antes passavam despercebidos. Deus usa o silêncio para treinar sua percepção, fortalecer sua intuição e alinhar suas decisões. Quem aprende a ouvir no silêncio não depende de sinais constantes. Desenvolve confiança, equilíbrio e maturidade. Quando Deus volta a falar, você entende rápido, porque aprendeu a ouvir devagar. O silêncio de Deus antecede grandes liberações. Quando Deus se cala, quase ninguém percebe que esse é o sinal mais claro de que algo grande está sendo preparado. Napoleon Hill ensina que toda realização importante passa primeiro por um período de pressão silenciosa, onde a mente é testada, o emocional é comprimido e a fé é refinada. Antes de uma grande liberação, Deus reduz o barulho ao redor para que você não se distraia. O silêncio antecede movimentos que não podem ser interrompidos. É nesse período que alianças erradas são quebradas, caminhos paralelos são fechados e distrações perdem força. Deus se cala porque aquilo que vem exige foco, estrutura e maturidade. Se Ele falasse demais,
você contaria planos antes do tempo, se exporia a interferências e atrasaria o processo. O silêncio protege o que ainda está em gestação. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, decisões estão sendo alinhadas, portas estão sendo posicionadas e pessoas estão sendo removidas ou preparadas para entrar no momento certo. Deus trabalha nos bastidores longe da ansiedade humana. O silêncio também serve para fortalecer sua autoridade interior, porque quem depende de confirmações externas não sustenta grandes liberações. Deus quer que você confie no processo mesmo sem entender o caminho. Nesse período, você aprende a caminhar sem aplausos, a obedecer sem explicações e a permanecer firme sem garantias visíveis. O silêncio elimina a necessidade de aprovação e constrói segurança interna. Muitas vezes Deus se cala porque o próximo passo não pode ser anunciado, apenas vivido. Quando a liberação acontece, tudo faz sentido de uma vez. O silêncio revela quem está preparado para receber sem se perder. Quem suporta o silêncio não se assusta com a abundância. Quem atravessa esse período sem desistir, prova que está pronto para administrar o que pediu. Deus se cala porque está te posicionando, e quando Ele agir, será de forma completa, rápida e irreversível. O silêncio de Deus mata a pressa e revela o tempo certo. Quando Deus se cala, Ele está confrontando diretamente a sua pressa. Napoleon Hill ensina que o fracasso nasce da impaciência e que o sucesso sustentável respeita o tempo do amadurecimento. O silêncio de Deus não combina com a ansiedade, porque a ansiedade gera decisões imaturas. Nesse período, você é forçado a desacelerar, refletir e observar mais do que falar. Deus se cala para quebrar a ilusão de controle e te ensinar que nem tudo depende da sua velocidade. A pressa faz você pular etapas, ignorar sinais e aceitar atalhos perigosos. O silêncio interrompe esse ciclo. Enquanto nada acontece externamente, sua mente está sendo reprogramada para entender que o tempo certo não é o mais rápido, é o mais seguro. Deus trabalha em camadas, e cada camada precisa ser consolidada antes da próxima. O silêncio te impede de agir por desespero e te ensina a agir por direção. É nesse período que você aprende a esperar sem desistir e a confiar sem ver. Deus se cala para que você pare de forçar portas que ainda não estão prontas para abrir. Muitas oportunidades perdidas não foram atrasos, foram livramentos. O silêncio revela que timing é mais importante do que talento. Quem não respeita o tempo certo chega despreparado. Quem aprende a esperar chega pronto. Deus usa o silêncio para alinhar circunstâncias, pessoas e momentos. Quando tudo estiver no lugar, Ele não precisará gritar. Uma única ação será suficiente. O silêncio não nega a promessa, ele protege o cumprimento. Quem entende isso para de lutar contra o tempo e passa a caminhar com ele. O silêncio de Deus fortalece sua identidade. Quando Deus se cala, Ele está retirando referências externas para que você descubra quem realmente é. Napoleon Hill ensina que pessoas fracas dependem de validação constante, enquanto pessoas fortes sabem quem são mesmo quando ninguém confirma. O silêncio corta elogios, expectativas alheias e comparações. Nesse período, você deixa de viver para agradar e começa a viver por convicção. Deus se cala para que sua identidade não seja construída em resultados, mas em valores. Quando tudo está quieto, você não tem aplausos para se apoiar nem críticas para reagir. Resta apenas você e suas escolhas. O silêncio revela se você sabe continuar, mesmo sem reconhecimento. Muitas pessoas só se sentem valiosas quando estão produzindo algo visível. Deus se cala para ensinar que seu valor não está no que você entrega, mas em quem você se torna. É nesse processo que você desenvolve segurança interna, estabilidade emocional e maturidade espiritual. O silêncio quebra a dependência de aprovação e fortalece a autoconfiança. Quem descobre sua identidade no silêncio não se perde no sucesso nem se destrói no fracasso. Deus prepara você para ambientes maiores, ensinando a não se definir por circunstâncias momentâneas. Quando Ele volta a agir, você já não precisa provar nada a ninguém. Você sabe quem é, sabe para onde vai e não se deixa desestabilizar. O silêncio não te esvazia, ele te fundamenta. E quem tem identidade firme suporta qualquer nível que Deus decida entregar. O silêncio de Deus encerra ciclos e inaugura destinos.
Quando Deus se cala, muitas vezes é porque um ciclo chegou ao fim. Napoleon Hill ensina que nada novo se manifesta enquanto o velho ainda ocupa espaço. E o silêncio é o período de transição entre o que foi e o que será. Deus se cala para desligar você de ambientes, pessoas e padrões que não acompanham o próximo nível. É um tempo de encerramento interno, mesmo que externamente nada pareça mudar. O silêncio traz desconforto, porque rompe vínculos invisíveis. Deus não precisa explicar encerramentos, Ele apenas os executa. Enquanto você sente vazio, Deus está limpando o terreno. O silêncio encerra hábitos, pensamentos e comportamentos que não cabem mais no destino que está sendo preparado. Muitas vezes você insiste em portas que Deus já fechou em silêncio. Esse período ensina desapego, maturidade e aceitação. Deus se cala para que você não negocie despedidas que precisam ser definitivas. O silêncio também marca o fim de versões antigas de você mesmo. Aquela mentalidade limitada, aquela dependência emocional, aquela necessidade de aprovação começam a perder força. Quando um ciclo termina, o barulho diminui. O silêncio anuncia que algo novo está prestes a nascer. Quem entende esse processo não tenta resgatar o passado, prepara-se para o futuro. Deus se cala porque o próximo destino não pode ser acessado carregando pesos antigos. Quando Ele voltar a agir, você perceberá que o silêncio não foi vazio, foi fechamento e início ao mesmo tempo. O silêncio de Deus revela quem realmente confia. Quando Deus se cala, a fé verdadeira é colocada à prova. Napoleon Hill ensina que crença não é emoção momentânea, é decisão contínua mesmo sem evidências. O silêncio remove confirmações, retira sinais e expõe o nível real de confiança que você possui. Muitos dizem confiar em Deus, mas apenas enquanto tudo está funcionando. Quando o silêncio chega, reclamações substituem orações e o medo tenta assumir o controle. Deus se cala para mostrar se sua fé está baseada em resultados ou em convicção. Nesse período, você aprende a caminhar sem garantias visíveis e a permanecer fiel sem recompensas imediatas. O silêncio confronta expectativas humanas e obriga você a escolher entre desistir ou confiar. Deus observa se você continua obedecendo mesmo sem respostas. A confiança verdadeira não exige explicações. Ela se sustenta na certeza de quem Deus é. O silêncio elimina a fé superficial e fortalece a fé madura. Quem confia de verdade não muda de postura conforme as circunstâncias. Aprende a agradecer mesmo sem entender e a permanecer firme mesmo sem sentir. Deus se cala porque quer formar pessoas confiáveis, antes de entregar promessas grandes. Quando Ele volta a agir, só permanece quem aprendeu a confiar no escuro. O silêncio não afasta Deus. Ele aproxima quem confia de verdade. Se este silêncio falou com você, permaneça firme no processo e não desista agora. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa entender esse tempo de preparação. Continue conosco, porque quem suporta o silêncio de Deus está perto de viver algo extraordinário.